Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. É cada vez mais comum ver na mídia geral o surgimento de alguém que, com 1000 argumentos, tenta negar a autenticidade da fé ou da experiência religiosa. O americano Michel Shammer é um destes. Autor do livro O Cérebro que Acredita, ele diz taxativamente que a crença no sobrenatural é perigosa. Se nos apegássemos apenas ao sobrenatural, nunca teríamos saído da floresta e chegado à civilização. Ateu convicto, ele conta que um dia foi um fervoroso evangélico, mas abdicou de sua fé ou da sua crença religiosa assim que teve contato com a pesquisa científica. Ele não só largou a religião, como criou uma ONG chamada Sociedade dos Céticos e uma revista, a Skeptic Magazine, com muitos artigos defendendo a não existência de Deus. Mas é interessante notar que Shammer admite que a crença é algo naturalmente próprio da mente humana. Na sua explicação, evidentemente baseada no evolucionismo, ele diz que a evolução dos hominídeos fez do cérebro uma máquina de reconhecimento dos padrões de perigo da natureza e, por isso, temos a tendência a acreditar no sobrenatural. É curioso como alguns autores negam ao Deus Criador, mas não conseguem nem mesmo se expressar sem a utilização de um sujeito pessoal que não existe e um verbo ou ação também pessoal para expressar a realidade que vemos. Perceba a ironia. Nós religiosos diríamos: Deus fez do cérebro uma espécie de máquina do reconhecimento. Shammer diz: a evolução fez do cérebro uma espécie de máquina do reconhecimento. Ora, se você notou bem, ele só trocou a palavra Deus pela palavra evolução. Mas convenhamos, se Deus não existe, a evolução enquanto fenômeno também não é uma pessoa para poder fazer alguma coisa. Senão, o ateu deveria admitir que crê num ser superior ou numa deusa sábia e poderosa chamada evolução. E não adianta argumentar que esta é apenas uma figura de linguagem, uma linguagem simbólica, não. Se a busca do cientista ateu é usar a descrição mais precisa da realidade, deixando a linguagem mítica e simbólica para os chamados crentes, então ele não deveria dizer que a evolução fez, como se estivesse referindo-se a uma pessoa com capacidade de fazer ou projetar alguma coisa. Na verdade, não se pode nem dizer que o cérebro foi feito, porque para ser feito, teria de ter alguém que o fez. O verbo fazer exige, lógica e gramaticalmente, a presença de um agente que exerça a ação de fazer. Mas este alguém, de acordo com o próprio ateu, não existe. Um outro autor ateu que também acredita ter encontrado na teoria da evolução das espécies a razão de nossa crença em Deus é Bruce Wood, autor do livro Supersentido, Porque Acreditamos no Inacreditável. À semelhança de Shammer, Wood também fala contraditoriamente de uma criação sem criador. Veja o que ele diz. Tais mecanismos de crença não são aprendidos nem ensinados a nós por outras pessoas. Eles foram o pacote de ferramentas mentais com a qual cada um de nós está equipado, como parte de nosso design mental. Esse design, entretanto, não precisa de um projetista. Você não precisa de um Deus para explicar de onde esse design veio. Ora, com todo respeito ao Wood, que até foi professor em Harvard, esse raciocínio não faz o menor sentido. Design sem projetista seria o mesmo que dizer: você não precisa de um construtor para explicar a origem da construção, ou você não precisa de um inventor para explicar a origem da invenção. O dia que alguém me convencer que a existência de um avião pode ser fruto de um acaso, sem nenhum projeto ou engenheiro humano envolvido no processo, então poderei também acreditar que um pássaro realmente não precisa de um criador que justifique a sua presença voando pelo meio dos céus. Falando em probabilidades combinadas, ainda que as repetições aleatórias sejam infinitas, eu tenho sérias dificuldades de crer que um pássaro ou um avião, com toda a sua complexidade, tenham se tornado uma realidade
sem um agente externo que exercesse previamente um ato de inteligência e produzisse esses elementos. Noutras palavras, se preciso do homem para justificar a existência do avião, por que não precisaria de Deus para justificar a existência dos pássaros e tudo que vejo ao meu redor? Coisas, aliás, que são bem mais complexas do que as mais avançadas aeronaves. É curioso que no início do movimento racionalista e ateísta da Europa, a tendência dos intelectuais daquela época era negar que o ser humano tivesse uma abertura para o transcendente divino. Naquele tempo, eles acreditavam que somente pessoas simplórias, sem muito poder intelectual, é que se viam enganadas pela religião. Afinal de contas, não havia no organismo humano nada, absolutamente nada, que justificasse a crença natural em Deus. Hoje, no entanto, o argumento mudou. Até mesmo os mais céticos pensadores parecem ter mudado sensivelmente a sua cartilha. O homem é naturalmente projetado para crer. Esta é uma premissa defendida não apenas por religiosos e teólogos, mas principalmente por muitos autores ateus. A diferença é que, de acordo com estes autores ateus, nós precisamos superar essa propensão natural para a crença. E é aí, de acordo com autores como Schemer e Udd, que entram em cena os cientistas. Veja como Schemer, por exemplo, tenta explicar com ferramentas da evolução como se processou a crença no cérebro humano e como hoje podemos e devemos escapar dela. Veja o que ele escreveu. Há milhões de anos no passado, ao ouvir um barulho na mata, um hominídeo poderia supor que se tratava de algo inofensivo, como o vento. Se estivesse errado e fosse um predador, correria o risco de ser devorado. Nosso ancestral poderia, por outro lado, imaginar a presença de uma divindade perigosa no mato e se afastar o mais rápido possível. A segunda opção é a que a maioria adota. Imaginar o perigo e fugir garante a sobrevivência, mas também a ignorância. Ir até o mato e verificar do que realmente se trata o barulho exige curiosidade e uma batalha contra os instintos. É nessa categoria, a dos homens que não se rendem a narrativas fictícias, que se encaixa o cientista. Os crentes seguem a trilha inversa. A dos eu se contentam com suposições sobrenaturais. Você percebeu a dicotomia, isto é, a divisão apresentada pelo pesquisador? Ele fala de crentes como uma maioria medíocre que se contenta com suposições sobrenaturais, pois esta maioria não verifica o que há na floresta do desconhecimento, e fala de cientistas, que preferem corajosamente abdicar da suposição sobrenatural, verificando racionalmente o que há na escuridão da imaginária floresta. Mas, se assim for, como Schemer apresenta, o que ele me diria de renomados cientistas religiosos e crentes que têm colaborado tanto com a ciência de modo mundial? Estou me referindo a homens como Antonino Zigic, físico nuclear, professor da Universidade de Bolonha e ex-presidente da European Physical Society. Ou também homens como Alistair McGrath, biofísico nuclear da Universidade de Oxford, ou ainda John Lennox, renomado matemático e também professor em Oxford. Todos esses homens eram crentes. E alguém certa vez falou que basta a ocorrência de um fenômeno contrário para derrubar uma hipótese científica. E o que diríamos então de vários fenômenos? Afinal de contas, eu poderia dar dezenas e dezenas de nomes de cientistas que fazem ciência séria e ainda assim creem num Deus pessoal. São homens e mulheres de privilegiados intelectos, moídos de diplomas de doutorado e sólida carreira acadêmica, homens e mulheres cujas pesquisas aumentam ainda mais a sua crença num Deus que se revela a cada um de nós. Por que será, eu me pergunto sempre, que estes homens e mulheres não abandonaram a crença em Deus assim que adquiriram a sua pesquisa e a sua carreira científica? Pelo contrário, eles aumentaram a sua fé. Será porque eles não conseguiram superar o primitivismo das suposições sobrenaturais de que falou Schemer? E se não conseguiram, o que aconteceu com eles? Como é que eles entraram no desconhecido da floresta e fizeram ciência, se não conseguiram superar esta tendência para o sobrenatural? Ou ainda, numa outra hipótese, não seria o caso de que aquela dicotomia entre cientistas e crentes
intentada pelo professor de Harvard, não estaria completamente errada? E para transformar o que eu acabei de dizer em números, veja esses dados publicados pela revista indexada Social Problems e citados fielmente por Wood, o outro autor ateu que mencionamos. Em 2007, um estudo realizado com 1.646 acadêmicos de 21 renomadas universidades americanas mostrou que apenas 4 de cada 10 físicos, químicos e biólogos entrevistados diziam não acreditar em Deus. Em outras palavras, 60%, isto é, a maioria dos acadêmicos provenientes das áreas duras do saber, ainda afirmavam crer em Deus. Isso significa que, se a crença em Deus é uma etapa a ser superada, por alguma razão, a maioria dos acadêmicos não ficou sabendo disso, pois, como o próprio Wood admite, com uma terrível frustração, percebo que uma boa educação científica não faz com que alguém pare de acreditar em Deus. Podemos esperar que o público em geral alcance os padrões da Academia Nacional de Ciências ou da Real Sociedade para que deixem de ser religiosos? A educação científica é essencial e todas as crianças podem se beneficiar de treinamento científico, mas não podemos cometer o erro de pensar que a educação científica torna a criança imune à religião. O Wood, que eu repito, é um autor ateu, não está ignorante acerca dos alardeados dados que parecem supor que a maioria dos cientistas britânicos descreem em Deus. Não. Ele mesmo aponta falhas na interpretação desses dados. É que eles trabalharam com um grupo muito seleto de cientistas e não com uma amostragem estatística que fosse realmente significante. E mesmo esse grupo seleto apresentou que 7% dos entrevistados continuavam sendo rigorosamente religiosos. Agora, quando se trabalha com um quadro geral de pesquisadores acadêmicos, usando amostragens significativas e rigoroso trabalho estatístico, o número daqueles que ainda creem em Deus dentre os cientistas é da ordem de 40% a 60%, dependendo do país onde a pesquisa é realizada. Raciocine comigo. Por que Deus não quer ir embora? Por que a crença no Criador ainda permanece presente em nosso meio? Seria a fé apenas um instinto primitivo ou, mais do que isto, uma propensão lógica do nosso ser? E raciocine comigo. Se a crença em Deus é apenas uma forma do inconsciente mascarar a dura realidade em que vivemos, como afirmam alguns ateus, podemos também concluir o contrário. Que a crença persiste porque é real. De outra feita, já teríamos desistido dela, pois a aparente ausência de Deus nos momentos de dor concorre mais para que abandonemos a fé e não para que a reforcemos. Veja isto. Verificando o quão descomprometidas as pessoas estão com a religião no Ocidente, a contínua e insistente crença popular em Deus está na contramão das tendências sociais. E sabe por quê? O que é melhor para uma sociedade que relativiza os valores éticos da religião? Acreditar que existe um Deus que lhe pedirá contas do que estão fazendo ou acreditar que não existe ninguém no céu para puni-los por sua má conduta? Nesse caso, a descrença é que gera uma sensação de conforto e mascara a realidade, pois cria-se na mente do indivíduo a ideia de que ele pode fazer o que quiser, pois, se for competente na execução de algo, digamos, imoral, não há garantias de que realmente seja punido. E afinal de contas, se não há Deus, as regras humanas são apenas convenções sociais e ninguém pode, a fundo, dizer que tal comportamento está realmente errado. Ela pode ser até uma conduta cultural e circunstancialmente proibida, mas não podemos dizer que aquilo está moralmente errado, pois ética e moral passam, neste caso, a ser coisas relativas, criadas pela disposição humana e contingentes ao meio em que vivemos. Não há, portanto, argumentos sólidos para considerar condenável um homem que queira, por exemplo, se casar com 3 mulheres ou viver maritalmente com a sua própria sogra. Quem pode dizer que isso é errado? Qual a base para se considerar repugnante este comportamento? Por que o Senado não aprovaria casamentos como estes que acabei de descrever? Imagine agora, pelas ruas de São Paulo ou do Rio de Janeiro, uma multidão caminhando pela marcha da liberação do casamento incestuoso
ou polígamo. O que você acharia desse movimento? Esses exemplos dantescos que eu dei só me fazem lembrar do argumento de Ivan, um personagem de Dostoiévski que dizia: se Deus não existe, tudo é permitido, nada é imoral. Isso, é claro, é uma paráfrase da citação original que aparece no clássico best-seller Os Irmãos Karamazov. Ali, o jovem personagem Ivan argumenta que, se olharmos pela lei da natureza, a lei da sobrevivência do mais apto, não há nada que diga que devamos amar nosso semelhante. Devemos competir com ele para a sobrevivência da nossa espécie. É isto que diz a lei da natureza. Os mais fracos e doentes devem ser eliminados. Assim está na lei da selva. Assim está na lei da evolução das espécies. Compaixão e piedade são dados estranhos, trazidos pela religião, pela igreja, pela crença em Deus, não pela lei da natureza. Logo, se Deus cai fora, tudo é permitido e nada é em si condenável. Agora, aqui é bom abrir um parênteses. Todas as vezes que entramos neste assunto, alguns amigos ateus, talvez para fugir da realidade de que sem Deus nada é condenável em sua essência, apontam para as mazelas religiosas e concluem: se a crença em Deus fosse tão boa assim, não haveria crimes em nome de Deus. Ora, meu amigo, você condenaria a medicina e os seus valores apenas por causa das atrocidades que médicos nazistas fizeram em nome da medicina? De jeito nenhum. Por que então condenar Deus pelas atrocidades que maus religiosos fizeram em seu nome? Tanto Wood quanto Schemer acreditam que a fé religiosa, embora essencialmente instintiva, é algo que deva ser superado pelo bem da humanidade. Mas eles esqueceram de mencionar em seus estudos que esta fé pode ser fruto do próprio fascínio por existir. Desde as mais remotas civilizações, essa fascinação pela existência assombra a humanidade, e é nela que encontramos os mais antigos e universais vestígios da religiosidade humana. Na verdade, possuímos numerosos textos antigos, alguns fragmentários, que evidenciam este longínquo assombro do existir. Há um fragmento de Parmênides, um filósofo grego do VI século a.C., que dizia o seguinte: há o que há, o ser é, ou seja, há alguma coisa, existe alguma coisa do ser, e isso é espantoso, é prodigioso. Aprofunde agora comigo essa exclamação de Parmênides, que também servirá de base para o existencialismo de Heidegger. Nós existimos, nós estamos aqui. É essencialmente espantoso que exista algo com um começo, mesmo que se trate de um átomo, de uma partícula que seja. Por que há algo ao invés de nada? E para complicar ainda mais esse raciocínio, ocorre que este algo ou esta coisa é ordenada e até mesmo bonita. Então, citando simplesmente ou livremente uma pergunta de Shakespeare, podemos indagar por que existe música ao invés de ruído. Você está acompanhando meu raciocínio? Veja, as coisas existem. Por alguma razão elas se iniciaram. E não somente isto, elas são ordenadas, elas são belas, elas são coordenadas em sua existência. A lógica na estrutura do universo. Podemos imaginar que, mesmo havendo a matéria, só isto já seria uma grande admiração, um grande mistério. Essa matéria deveria ter ficado não organizada. Ela deveria ter permanecido de maneira uniforme e não organizada. Mas ela existe, e muito bem coordenada, com uma coisa pressupondo a outra. E eu pergunto aos meus amigos ateus, por quê? Veja, eu não estou perguntando o que havia antes do universo. Estou apenas indagando por que há algo ao invés de nada. Porque existe ordem em meio ao caos da inexistência. A questão de como surgiu a matéria é de domínio da física, mas a questão de por que ela veio a existir é de fórum filosófico, teológico e metafísico. E sem a noção de Deus, fica muito difícil predicar sobre esses assuntos. Eu não conheço nenhum ser humano que tenha pedido para nascer. Nós simplesmente ingressamos na história. Estamos aqui, mesmo sem querer. Aqui estamos todos nós.
Vivemos, respiramos, enxergamos, ouvimos e indagamos a respeito do porquê de todas essas coisas. E isto é simplesmente tremendo. É algo realmente de se admirar. E por falar em admirar, pelo que me lembro dos estudos de latim, a palavra admirar vem de dois termos, ad e mirar, isto é, olhar na direção de. E para que direção devo olhar? Para onde devo direcionar a minha admiração? Só para uma, para a certeza da existência de Deus. Se não for assim, se Deus é uma ilusão, como diz Dawkins, por que então nascemos iludidos? E por que essa ilusão simplesmente não vai embora, mesmo com milênios de avanço intelectual e científico? Porque Deus ainda permanece em nossa mente. Veja, eu sei que as concepções de um Deus amorável e pessoal não são naturalmente abstraídas do mundo em redor. Nós nascemos propensos a crer em Deus, mas não nascemos cônscios de quem Ele é, nem de como Ele é. No máximo, podemos acreditar na possibilidade da sua existência. Nesse sentido, meu amigo, deixe-me dizer que nem a matemática, nem a filosofia ou as ciências naturais podem provar a existência de um Deus pessoal, mesmo que existam evidências ou vias da sua existência. Se Deus realmente existe, somente Ele pode, com autoridade, falar a respeito de sua pessoa. Então a humanidade precisa que Deus se revele para que possam ter um quadro mais completo da sua existência. E o que a Bíblia apresenta, isto mesmo, a Bíblia Sagrada, é, em que pese as distorções que muitos fazem de sua mensagem, uma revelação, uma face de Deus, especialmente na pessoa de Jesus Cristo. Deste modo, deixe-me dizer para você, quer saber como é o Deus no qual eu acredito? É simples, veja como foi Jesus de Nazaré. Aliás, não podemos nos esquecer que, para que as relações de amor sejam possíveis, é necessário que exista também o livre-arbítrio diante dessa revelação de Deus. E é aí que percebemos que o Todo-Poderoso assume, incrivelmente, um ponto vulnerável. Esse ponto vulnerável é que Deus, apesar de ser onipotente, ele pode ser rejeitado. Independente, porém, como cada um reage ao seu chamado, aceitando-o ou negando-o, o fato é que Deus nunca foi embora. Ele continua insistentemente por aqui, apelando ao nosso coração. Muitos intelectuais do passado e também do presente previram o fim de Deus e da fé em sua existência. Mas, contrariando esses prognósticos, Deus continua conosco e estará para sempre, por toda a eternidade. E deixe-me confessar que, para mim, nada mais resta senão correr para Ele. Isto mesmo. De modo racional, emocional e existencial, eu opto por Deus. E convido você a fazer o mesmo. Se fizer isto, você entenderá que crer no inacreditável não significa, neste contexto, estar iludido em relação à realidade. Pelo contrário, significa superar as aparências e saber que mais acima das nuvens ainda brilha o sol. E acima do sol está aquele que o fez. Eu espero que você pense com muito carinho nas palavras que eu acabei de dizer. O nosso tempo está acabando e eu vou ficando por aqui. Mas semana que vem eu tenho outro encontro com você aqui na TV Novo Tempo para continuarmos vendo esses temas e essas verdades acerca do Deus que nos criou, nos ama e nos salva. Até o próximo programa Evidências.